Citações e intimações, parte 2, das partes dos sujeitos processuais. Bom, então nós vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública. Então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada. Vamos começar a nossa aula de inquérito policial. Vamos começar a falar do Tribunal do Júri. Vamos falar sobre a aplicação e interpretação da Lei Processual Penal, parte 1. Nessa aula nós vamos ver tanto a aplicação da lei penal no tempo, quanto a lei penal no espaço, e também vamos falar da sua interpretação. Vamos começar com o princípio do efeito imediato. A Lei Processual Penal aplica-se desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Isso significa que, pelo efeito imediato, se eu tenho uma lei A que vigorou até o dia 30 de janeiro do ano corrente e eu tenho uma lei B que passou a vigorar a partir do dia 1º de fevereiro, nós temos então a aplicação dessa lei B a partir do dia em que ela passou a ter validade jurídica. Isso é o efeito imediato. A lei processual, ela passa a vigorar no momento em que ela tem a validade jurídica. Evidentemente, você poderá me perguntar se uma pessoa, por exemplo, tem uma situação regulada por uma lei anterior e essa lei deixa de vigorar, passa a vigorar uma lei posterior. Pelo princípio do efeito imediato, essa lei posterior vai ser aplicada a partir do momento que está vigendo. Lógico que nós temos situações em que eu vou ter uma lei posterior que tem uma vacatio legis de 30 dias, 60 dias e até um ano. E a vacatio legis serve para que o ordenamento jurídico tenha conhecimento de que aquela lei vai entrar em vigor e então vai aplicá-la ao caso concreto. Bom, em relação à lei processual no tempo, o fundamento é que a lei nova se presume mais ágil, mais adequada aos fins do processo, mais receptiva das novas e avançadas correntes do pensamento jurídico atual. Então, uma lei processual mais nova, presume-se que ela é mais ágil, mais célere, presume-se que ela atende melhor aos anseios da sociedade. Nós sabemos que no direito que regula fatos sociais, os fatos mudam com o passar do tempo. Logo, é importante ressaltar que a lei mais nova, que foi criada, que tem menos tempo de vida, ela tem maior possibilidade de atender aqueles anseios sociais. Por isso que as leis mudam de acordo com o tempo, justamente para atender os anseios sociais. A irretroatividade da lei processual penal no tempo. A lei processual penal, ela é retroativa ou irretroativa? A nova lei processual não regulará o fato ocorrido antes da sua vigência. Regulará, sim, o processo a partir do momento em que ela passou a ter vigência, ou seja, a lei processual é irretroativa. Nós aprendemos no direito penal que existe a retroatividade da lei penal. Aqui nós estamos falando justamente o inverso. A lei processual penal é irretroativa. Então, se a lei passou a vigorar no dia 1º de fevereiro, o que aconteceu no dia 31, no dia 30, no dia 29 de janeiro, não será regulado pela lei processual penal, a lei processual penal. Se nós estivéssemos falando em lei penal, aí sim eu aplicaria o princípio da retroatividade. A lei processual penal, portanto, é irretroativa. Professor Franklin, nós temos alguma exceção? Sim. Eu tenho a lei processual, ela não é retroativa, pois se aplica aos fatos processuais ocorridos durante a sua vigência, permitindo à Constituição a retroatividade desde que não viole o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Evidentemente que nós vamos ter
situações em que eu posso ter uma lei posterior que traga um dispositivo permitindo que ela se aplique a alguma situação pretérita, que seria uma exceção à regra da irretroatividade. Mas mesmo que eu tenha um dispositivo que traga essa situação pretérita, é preciso ressaltar que essa lei posterior não pode violar o direito adquirido. Aquelas pessoas que já têm o direito adquirido, elas não podem ter uma lei posterior que viole esse direito. Um exemplo disso são os funcionários públicos que entram sem concurso público antes da Constituição de 88. Se eles tiverem aqueles 5 anos previsto nas medidas provisórias, ele vai ter direito adquirido à estabilidade. Então, eu não posso ter uma lei posterior que viole esse direito. O ato jurídico perfeito. Você praticou uma compra e venda, você celebrou um contrato, você praticou um ato jurídico perfeito, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei, não posso ter uma lei posterior que venha então violar o ato jurídico perfeito. E a coisa julgada, evidentemente, que uma lei posterior não pode violar coisas que já foram definitivamente julgadas, transitadas em julgados e não cabe mais recurso. Eu posso, inclusive, usar em relação à coisa julgada no âmbito do processo penal a revisão criminal, que é uma ação que visa a desconstituição da coisa julgada do processo penal. Mas eu não posso, com uma lei posterior, violar a coisa julgada. Sobre a vigência e a revogação, é preciso esclarecer que vigência e revogação se refere ao período decorrente entre a publicidade e a data em que começa efetivamente a lei a viger, ou seja, a ter vigência, a ter aplicação. Eu posso ter uma lei que foi publicada em janeiro, mas que só passa a ter vigor em março. E esse período em que ela está já publicada, mas não tem vigor, não vigora, não tem força de lei, é o que nós chamamos de vacácios legis. Esse período é destinado a dar tempo e conhecimento da lei aos cidadãos. E esse período nós chamamos de vacácio legis. Ora, no caso do Código Civil, nós temos uma vacácio legis de 1 ano. A lei, o novo Código Civil, passou 1 ano em vacácios legis, justamente para que os cidadãos tomassem conhecimento da lei e pudessem, então, se preparar para a aplicação da lei. Então, essa vacácio legis tem como objetivo dar conhecimento da lei aos cidadãos. Ainda sob vigência e revogação, encerra-se a sua revogação, que pode ser expressa quando declara a lei revogadora ou tácita quando a lei posterior regulamenta inteiramente a matéria disciplinada pela antiga. Então, eu posso ter uma lei posterior que no seu dispositivo expressamente traga um artigo que diz: revogam-se todas as disposições em contrário, ou revoga-se a lei anterior. E eu posso ter uma lei que não traga esse dispositivo, mas ela regulamenta toda a questão da lei posterior. Por exemplo, a lei de drogas, nós tínhamos a lei 6368 de 76, que foi substituída, revogada pela lei 11.343/06 de 2006. Na hora em que a lei posterior de drogas trouxe expressamente a previsão de que a lei anterior, a 6368/76, ia ser revogada, eu tenho uma revogação expressa. Mas eu poderia ter uma situação de uma lei posterior que simplesmente regulasse toda a situação relacionada à questão das drogas. Bom, a revogação, ela pode ser parcial, e aí eu chamo a atenção do aluno, porque isso aí pode cair muito e cai muito em concurso público. Essa revogação parcial, ela é chamada derrogação, e ela pode ser também total, chamada abrogação. Então,
Quando nós falarmos derrogação, eu estou falando em revogação parcial. Quando eu falar em revogação total, eu falo abrogação. Abrogação, revogação total. Derrogação, revogação parcial. Existindo esta, ou seja, a revogação da lei, cessa a situação de emergência da lei excepcional ou se esgota o prazo da lei temporária. E aí, nós vamos ver que a lei excepcional e a lei temporária, elas gozam de ultratividade, ou seja, mesmo cessado o período da sua vigência, elas ainda se aplicam a fatos que foram praticados sobre a sua égide. Veja, não é que ela vá regular fatos futuros, ela continua regulando fatos que foram praticados sobre a sua égide. Então, aquela lei vigorou de janeiro, fevereiro e março. Se a pessoa praticou algum fato no mês de janeiro, fevereiro ou março, como era uma lei temporária ou excepcional, e como é, professor, que eu sei que a lei é temporária ou excepcional? A lei temporária, ela tem um período de vigência pré-determinado. Então, ela diz que ela tem a validade de 90 dias, ela tem a validade de 6 meses, ela tem a validade de 1 ano. E a lei excepcional não tem período de validade. Ela serve para regular situações excepcionais, como catástrofes, calamidades públicas, terremotos, maremotos, incêndios, etc. Então, quando uma lei é excepcional temporária, mesmo depois de cessado o período da sua vigência, ela continua a ser aplicada aos fatos praticados sob a sua égide, porque ela tem ultratividade. Uma outra questão que cai muito em provas de concurso público e da OAB é a repristinação. Essa palavrinha significa um fenômeno do processo penal e do processo civil, pelo qual a lei revogada volta a viger quando a lei revogadora perdeu a sua vigência. Só ocorrerá se a lei nova dispuser nesse sentido, ou se, mesmo não o fazendo, da interpretação desta se conclui que foi essa implicitamente sua intenção. Então veja o que nós estamos falando, uma aplicação de uma lei que voltou, já tinha sido revogada, e ela voltou a ter vigência. Repristinação. Repristinação é uma espécie de ressuscitar a lei que já tinha sido revogada. A lei revogada volta a vigir, volta a ter validade, volta a ter vigência, volta a ter força quando a lei revogadora perdeu a sua vigência. Então, eu imagine que uma lei que revogou, uma lei A, é revogada por uma lei B. E essa lei B, então, deixa claro que ela tem um prazo de validade de 3 meses, a partir do que ela não mais terá vigência. E ela pode prever que a lei revogada volte a viger. Nesse caso, nós teríamos o fenômeno da repristinação, que só ocorrerá se a lei nova dispuser nesse sentido, ou se, mesmo não o fazendo, da interpretação desta se conclui que foi esta implicitamente a sua intenção. Então, se a intenção da lei posterior, temporária, foi voltar a viger a lei que foi revogada, a lei A, porque ela se aplicou à lei B naquela situação por um período temporário ou por conta de uma calamidade pública, na hora em que ela deixa de vigir, eu posso ser ressuscitada a lei anterior e, portanto, posso ter o fenômeno da repristinação. Bom, agora vamos começar a falar da aplicação da lei processual penal no espaço. Assunto da mais alta importância para quem quer fazer concurso público e provas da OAB. A aplicação da lei processual no espaço, primeira regrinha, não ultrapassa os limites do território do estado em que foram promulgadas.
Então, o Brasil tem 8.511.965 quilômetros quadrados. Então, a lei processual penal brasileira vigora nesse limite territorial brasileiro, que compreende não só o território brasileiro, como o mar territorial e a camada atmosférica sobre o território brasileiro. Então, a primeira regrinha é que ela não ultrapassa o limite do território. São eminentemente territoriais. Então, se eu estou falando em lei processual penal no espaço, eu tenho que dizer que ela é eminentemente territorial. Ela está sendo sempre aplicada, a lei processual penal, a todas as ações penais e correlatas que estiverem em curso no território nacional. Então, um crime que é praticado no estado de São Paulo, apurado pela lei processual penal brasileira, porque o nosso Código de Processo Penal tem aplicação em todo o território brasileiro, quer seja em São Paulo, quer seja no Rio, quer seja em Minas, quer seja no Ceará, nós temos a aplicação da lei penal, porque ela é eminentemente territorial. Ela abrange, em primeiro lugar, os espaços referentes aos crimes praticados no território brasileiro. Então, eu tenho uma lei processual que, por ser territorial, ela abrange os crimes praticados no território brasileiro, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Eu posso ter aplicação da lei processual penal para fora do Brasil, crime praticado contra uma vítima brasileira? Posso. Posso ter aplicação da lei processual, um crime praticado por brasileiro contra estrangeiro? Posso. Posso ter aplicação do que nós chamamos de justiça penal universal? O cidadão veio para cá, para o Brasil, e aqui ele é preso? Posso. Então, existem tratados e convenções de direito internacional que regulamentam outras situações de aplicação da lei penal. Algumas exceções. Pode ser aplicada a lei processual penal brasileira em território onde não há soberania de qualquer país, em território estrangeiro com autorização do respectivo Estado e em território ocupado em caso de guerra. É muito difícil